Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A paz do Senhor para você. Você que está aqui, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mande para nós o seu pedido de oração. É o Amor Vencerá. Esse momento de intercessão por você, pela sua casa, pelo Brasil, pelo mundo, não é? Então mande para nós o seu pedido e vamos rezar juntos. Bem-vindo, Padre Alessandro. Obrigado, Salete. Bom dia para você que reza conosco agora. Que alegria podermos estar juntos nesse momento de oração. O que será que Deus pode fazer por nós hoje? Dentro daquilo que nós estamos vivendo e experimentando. E a resposta é simples: tudo. Porque Deus tudo pode fazer. Até aquilo que a gente imagina que Ele não faria por nós, Ele é capaz de fazer. Creia nesse Deus que tudo pode e que quer hoje entrar de maneira muito especial na sua vida, na sua história, levando bênçãos e graças para você e para a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Salete. É uma alegria estar aqui. Como é bom acreditar nisso, né, Padre? Que segurança, que alegria que dá no nosso coração saber que nós temos um Deus que pode tudo e estamos nas mãos dele. Sapo, bem-vindo. Maravilha, maravilha. Bom dia a todos. Daqui a pouco a palavra de Deus chegando até a sua casa. Tudo pode ser mudado pela oração. Precisamos acreditar, ter esperança no Senhor, não é? Esperar nas suas promessas. Não colocar os nossos olhos nas coisas que não estão bem, que não estão de acordo, que não estão do jeito que nós quereríamos. Não. Vamos ter esperança nele. Apresente com esperança o seu pedido, o seu desejo. E ele fará de acordo com a vontade do Pai. Nós precisamos amar a vontade do Pai, querer a vontade do Pai, ter anseio pela vontade do Pai. Porque a vontade do Pai se realizando, tudo mais em consequência vai se ordenando em nossas vidas. A vontade de Deus tem o poder de ordenar a nossa vida. Quando fazemos a vontade dele, tudo vai bem. Quando saímos da vontade dele, aí vira um caos, não é? Então precisamos rezar para realizar a vontade do Pai. Vamos apresentar aqui na barquinha de oração o nosso projeto da M Almas. Chegamos aos 7%, não é? Faltam 93% nesse mês de setembro. Estamos começando o mês de setembro. E já na luta, em primeiro lugar, para que a evangelização aconteça. Para que as pessoas possam conhecer e amar a Jesus. Se aproximar cada vez mais dele. Ter um coração voltado para ele. Então essa é a missão da Canção Nova. Evangelizar. Levar a palavra de Deus, um encontro pessoal, porque tudo começa na vida da gente a mudar quando nós temos o nosso encontro pessoal
com Jesus, não é? E é isso que o projeto Dai-me Almas promove. Inclusive, nesse mês, Padre Alessandro, nós estamos com uma ação para os nossos sócios, como todo final de ano, não é? Você que é sócio no final do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, recebe um presente da Canção Nova. Nesse mês de setembro, você que fizer o seu algo a mais, vai receber este presente, o livrinho Famílias Curadas pelo Amor de Deus, de Rubens e Tânia. É algo dirigido às famílias, com oração, com reflexão, que vai ajudar você a viver melhor como família. Famílias Curadas pelo Amor de Deus. Rubens e Tânia é o nosso presente para você que fizer o seu algo a mais neste mês de setembro. No mês de outubro também vai ter o algo a mais. De Nazaré para o meu lar, deixe-se formar pela Sagrada Família, de Alexandre Roseni. Esse é o presente do mês de outubro. E aqui o presente do mês de novembro, como lutar por sua família, do Padre Adriano Zandonar. Então, em cada mês, você recebe um presente. E em dezembro, para fechar, não é? Você ganha esta capelinha da Sagrada Família. Aqui você pode rezar com a sua família o Santo Terço, apresentar a Sagrada Família, a restauração da sua casa, não é? Então, são sacramentais que nos ajudam a nos aproximar mais e mais de Deus. Então, são os presentes que a Canção Nova quer lhe dar nesses meses, porque, antes de tudo, nós queremos a sua casa restaurada e muito mais de Deus, né? Padre Alessandro, quais as intenções? Salete, a Zilda Aparecida Moraes pede oração por seu irmão Arthur de Souza Moraes. Ele precisa fazer uma cirurgia e que fique curado em nome do Senhor. Ela pede a cura do seu irmão Arthur. A Fabiana Campos pede cura pela sua depressão, ansiedade, pânico e medo de doenças. Ela fica se apertando, procurando caroços, principalmente nos seios, por tanto ouvir falar sobre câncer de mama e tudo mais. Fabiana, acima de tudo, a sua vida está nas mãos de Deus. Não coloque na cabeça coisas que ainda não existem. Creia no Senhor, Ele é o remédio e a cura para todos nós. Rezamos também pela paz no mundo e na igreja, por todos os sócios evangelizadores que ajudam a Canção Nova a viver a sua missão de evangelizar até que o Senhor venha. Ele está voltando e nós nos preparamos para isso. Rezamos por todos que enviaram seus pedidos de oração através do Instagram, @TV Canção Nova, ou pelo e-mail do programa, oamorvencerá@cançãonova.com. Quero colocar aqui todas as intenções que chegam no meu Instagram, PE Alessandro Chagas. Você que entra lá, pede para eu rezar por você aqui no programa. Estou colocando todas as suas intenções aqui na barquinha de oração. Quero mandar um abraço muito especial, Salete, para o grupo de oração Jesus Misericordioso, da paróquia Puríssimo Coração de Maria, da cidade aqui de Guaratinguetá, bem pertinho de nós. Ontem eu estive pregando no grupo de oração deles, foi maravilhoso. Que bom. Obrigado pelo convite, muito especial sempre estar com vocês. E já quero mandar um abraço especial para a paróquia São Sebastião de São José dos Campos. Nessa sexta-feira estarei lá rezando o Cerco de Jericó, a Santa Missa do Cerco de Jericó com vocês. Já convido todos aí de São José e região para participar conosco deste Cerco de Jericó, sexta-feira agora, a partir das 19 horas. E claro, colocando a sua intenção, você que está aqui rezando conosco ao vivo no Rincão do meu Senhor. Rezamos pela saúde de Manuel Cruz, por Viviane Aparecida Ferreira, que pede pelo seu tratamento. Ela está com câncer e iniciou um tratamento. Nós pedimos a Nossa Senhora por ela. A Nadiele Melo, que pede orações pelo seu pai José Lima Lopes, que descobriu também um tumor na vesícula. Ele tem 81 anos, está bem avançado, com metástase. Nós pedimos a Deus por ele, que Nossa Senhora segure na mão do seu José. Também rezamos pela nossa irmã Luciane Ida, pedindo mesmo pela sua recuperação, pela sua restauração. Colocamos também pelas guerras, pedindo a paz. Os lugares que estão em conflitos.
Pedimos também pelas vítimas do terremoto que aconteceu, se eu não me engano, na Índia, no Afeganistão. Colocamos as famílias que foram vitimadas por esse terremoto. Colocamos o nosso Papa Leão XIV, que ele pede tantas orações pelo mundo, e que nós façamos a revolução no amor, que nós nos amemos, porque quando Satanás vê uma família que se ama, uma comunidade que se ama, uma igreja que se ama, ele foge. Ele foge. Então vamos rezar, pedir também pelo Papa e por toda a igreja. Rezamos por você que mandou o seu pedido de oração, que está sintonizado conosco pela rádio, você que nos acompanha de tantos lugares, da grande São Paulo. Colocamos também você aqui na barquinha de oração. Tá certo? Vamos cantar, Patrícia? Vamos. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Estamos no mês da Bíblia, no mês da Palavra de Deus. Palavra de Deus que santifica o lugar, que santifica os corações. Palavra de Deus que santifica a vida de todos os fiéis. Por isso não podemos deixar de rezar com esta palavra, de meditar. Quem medita na palavra de Deus está sempre firme na fé. Não é? Porque a fé vai se enraizando, a palavra vai se enraizando à medida que nós vamos criando este hábito de orar e meditar com a palavra. Padre Jonas deixou um livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, que nos ensina a rezar e a meditar a palavra de Deus. Você tem a Bíblia? É muito importante isso, que o cristão tenha a Sagrada Escritura, não só para deixar aberta na sala, não, mas aberta para que entre no coração, para que entre na alma, para que esta palavra entre pelos olhos, pelos ouvidos e pelo coração. Por isso que nós rezamos por todos os sacerdotes, porque eles são, por excelência, os anunciadores da palavra de Deus. Então, rezemos pelos nossos sacerdotes, especialmente aqueles que ficam à frente das paróquias, das comunidades, com tanta luta. Padre Alessandro, Padre Pablo, aí em Goiás, coloca a vida dele. E você, reze pelo seu padre, pelo seu pároco. Coloque ele em oração. Vamos tomar a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas 4, 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento,
porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Essa é a palavra de salvação para nós, para você. A palavra de Deus que tem o poder, a palavra de Jesus que tem o poder para libertar os prisioneiros, os cativos do pecado e do maligno. Não é, Padre Alessandro? E respondendo a esta pergunta daquelas pessoas, que palavra é esta? Esta palavra é Jesus, o Verbo do Pai. Aquele que veio para libertar, para curar e principalmente para restaurar a comunhão entre a humanidade e Deus. Salete dizia dos sacerdotes que pregam a palavra, sim, faz parte do ministério sacerdotal, do ministério que nós recebemos pelo sacramento da ordem, o munus de ensinar, de pregar a palavra de Deus. E o que nós pregamos? Uma palavra que não é nossa, mas a palavra que é de Deus e que é Deus. O conteúdo da mensagem é o próprio Verbo, é o próprio Cristo anunciado. Qual que é a diferença entre esta palavra que está na Sagrada Escritura e um livro, por exemplo, que você vai receber? Por exemplo, você vai receber um livro de presente nesse mês, se você fizer algo a mais na campanha do Dai-me Almas. Qual que é a diferença da Sagrada Escritura e de um livro, por exemplo, que nós escrevemos? Porque a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é o próprio Deus quem a escreve. Todos os outros escritos são e podem ser inspirados por Deus. Tem escritos que são inspirados por Deus, por exemplo, como esse livro que você vai receber. Outros livros, por exemplo, que você vai numa livraria, você encontra, podem ser inspirados por Deus e às vezes não. Mas aqui não. Aqui quem segurou a caneta, vamos dizer assim, a pena do escritor sagrado, foi a própria mão do Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus vai dizer que ela é vida e espírito. Essa vida e espírito que é continuidade da ação evangelizadora de nosso Senhor. E a força da palavra está inclusive para a libertação. Você viu o que aconteceu no evangelho de hoje? Veja que Jesus não chegou até o endemoniado, mas como ele ensinava as verdades do reino, como ele proclamava o reino de Deus, como ele proclamava um tempo de libertação, de cura, de restauração, de graça, o próprio demônio não se continha em ouvir as verdades de Jesus. E ele se manifesta naquele homem. A partir de onde? Dos ensinamentos de Jesus. A partir de onde? De onde? Da proclamação do reino. A partir de onde? A partir da palavra de Deus. Então a palavra, ela é libertadora. Ler, meditar, refletir, é uma experiência de cura. Você que tem o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, quantas coisas Deus fala através de você? Aqui está o manual da felicidade, aqui está o manual da sobrevivência, porque não é simplesmente uma leitura que você faz, é o próprio Deus que fala com você através dessa palavra. Ela pode curar, ela pode libertar, ela pode restaurar, porque ela é espírito e vida. Hoje cedinho, rezando com essa palavra, eu fui vendo na vida de Jesus muitas coisas se cumprindo. Quando o demônio disse: eu sei quem tu és o Santo de Deus, eu me lembrei da carta de São Paulo que diz: todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos.
e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vi o quanto Jesus é esta palavra viva do Pai, revelada a nós, a você. Os demônios sabem quem é Jesus. E eu pergunto, você sabe quem é Jesus? E quando eu falo, você sabe quem é Jesus? Você experimentou o Senhor em sua vida, o poder do Senhor em sua vida? Você conhece mesmo a pessoa de Jesus Cristo? Se você conhece, então não duvide mais. Não desconfie mais. Não se desespere mais. Não se aflija mais. Porque Ele é o Santo de Deus. É Ele o libertador. É Ele o Salvador. E isso não muda. É imutável. É para sempre. Para sempre Ele será. Para a glória de Deus Pai. O Senhor. Então é preciso que cada um de nós assumamos em nossa vida este senhorio do Senhor. E aqui, Salete, me permite fazer uma partilha. Na minha comunidade, onde eu hoje sou padre, eu sempre alerto a respeito da liturgia da palavra. Uhum. Quando você está, por exemplo, numa Santa Missa, e o Evangelho começa a ser proclamado, e a liturgia da palavra começa a ser partilhada na homilia, e vem aquela sonolência, presta atenção, porque nem sempre será cansaço, nem sempre será sono. Às vezes é uma ação do inimigo de Deus que não quer que você escute a palavra libertadora que Deus tem para você naquela Santa Missa. Aquela história que você tem de estar escutando a homilia e viaja. Nem sempre essa distração é porque você está com a cabeça cheia de problemas. É porque o inimigo não quer que você ouça o que o Senhor quer dizer a você na partilha da palavra, na proclamação do Evangelho. Porque o inimigo sabe que se você estiver atento à palavra de Deus, a sua cura estará acontecendo ali. Exatamente. Eu não estou falando de cura física, eu estou falando de cura interior, de cura de sentido de vida, de intimidade com Deus, da mente. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, preste muita atenção. A partir de hoje, quando você for a uma missa, e você estiver ali, e começar a dar sono, a viajar, se alerte. Fala, não, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Há um filme muito bonito chamado Grande Milagre. Não sei se você já assistiu a esse filme. Eu já ouvi falar. É lindo, 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 lindo. Ali fala do que acontece dentro da celebração da Santa Missa. Tem em desenho e agora também eu acho que tem feito mesmo com atores. Aquele espanhol, não é? Espanhol, Dois Já Corações. vi 2 vezes, é lindíssimo. Lindo. E ali mostra como o inimigo quer nos distrair quando o santo sacrifício do altar do Senhor está acontecendo. Por quê? Porque não é só no altar que Deus fala com você. Ele fala no altar da palavra. E muitas vezes aquela palavra de direção para a sua vida, Ele quer te dar ali naquela missa. Às vezes a sua resposta, que vai mudar todo o sentido da sua história, que vai te dar força para se reconciliar, que vai dar força para você dizer sim ao chamado de Deus, está ali. E como o inimigo conhece Jesus, eu sei quem tu és, ele não quer que você escute. Então a partir de hoje fique esperto. Quando você chegar na Santa Missa e começar a dar uma sonolência, quando começar assim, o padre está falando demais, não é o padre que está falando demais, é o inimigo que está distraindo, porque esta palavra é restauradora. Tudo começou aqui. Exato. Tudo começou na palavra, quando o anjo chega diante de Nossa Senhora e diz, ave cheia de graça. É a palavra libertadora e restauradora. A guerra espiritual hoje acontece principalmente no mundo das ideias. É pela mente que vai entrando os falsos ensinamentos, as ideologias, as ideias contra o Evangelho. Tudo isso vai entrando em nossas mentes, pelos vídeos, pelos livros, pelos meios de comunicação. A nossa mente é bombardeada 24 horas para não crer em Jesus Cristo,
Por isso que nós devemos priorizar as coisas que nos levam para o alto. Os vídeos que nos levam para o alto. Aquilo que nos levam a crer em Jesus Cristo cada vez mais. Porque a guerra é mental. É na mente que acontece o maior combate. Por isso, o remédio para uma mente que vive o tempo todo bombardeada por pensamentos de incredulidade, por palavras heréticas, por ideias deste mundo, o remédio é o estudo e a meditação da palavra de Deus. É rezar com esta palavra. Veja, o povo via na palavra de Jesus uma autoridade vinda do céu. Os demônios rangiam com o anúncio da palavra, porque ele sabia que a palavra de Jesus iria desconstruir todas as ideias que o demônio coloca na cabeça da gente. Ele sabe. O mundo constrói um ensinamento falso. Quando nós entramos no Evangelho e vemos que a palavra de Jesus contradiz aquele ensinamento, a nossa mente é liberta, se temos fé. Quantas coisas que eu pensava antes de conhecer Jesus, que hoje eu não penso mais, porque a palavra me libertou. Por exemplo, todos os caminhos me levam a Jesus. Todos os caminhos me levam a Deus. Isso não é verdadeiro quando nós conhecemos o Evangelho. Passamos a conhecer o Evangelho. Porque no Evangelho Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Então, isso foi desconstruído e liberto da minha mente por esse Evangelho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa confrontar a vida com a palavra de Deus. Por exemplo, de repente você está lá numa crise no seu casamento e você conversa com um colega de trabalho, fala, olha, eu não aguento mais a minha mulher, que não sei o quê. E aí o seu colega de trabalho fala assim para você, ou a sua colega de trabalho fala, não aguento mais o marido. E ela fala assim, larga, para de perdoar. Quantas e quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes ela fez isso? E aí você pega a palavra de Jesus que vai dizer, perdoa 70 vezes 7. Vou destacar para vocês duas exaltações que Jesus fez da palavra. Primeiro, uma vez uma mulher chegou para Jesus e disse assim, felizes os seios que te amamentaram. E aí o Senhor, querendo exaltar Nossa Senhora, claro, sim. E aí Jesus responde para ela dizendo o seguinte, muito mais feliz é Maria, minha mãe, porque ela ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Exatamente. No outro momento Jesus vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você pode louvar, blá, 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 mas aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. Por que muitos têm raiva da Bíblia? Querem mudar a Bíblia, querem eliminar a Bíblia, porque ela desconstrói a verdade que está nela, a verdade que é Jesus Cristo, desconstrói todos os ensinamentos, doutrinas e mentalidades que não correspondem à fé. Então, na realidade, a palavra de Deus se torna uma ameaça, não é? Luz e, ao mesmo tempo, ameaça para tantos que não querem mudar de vida, que não querem essa palavra. Então, é muito importante não só ter a palavra diante dos olhos, mas tê-la no coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha abrir o nosso entendimento para essa realidade. A palavra de Deus é vida, é luz, ela esclarece, ela abre o entendimento, ela nos tira da ignorância. Vamos pedir ao Espírito Santo cantando, que Ele venha nos iluminar. E essa palavra opressão, que é essa música que eu cantei antes do momento da palavra, ficava forte no meu coração,
que Deus liberta das opressões. Exatamente. Né? Aquele homem estava oprimido e a presença de Jesus ali o libertou da opressão que ele vivia. E quando o Senhor se elevou aos céus, ele disse: eu enviarei o Espírito para ser a nossa força e para nos recordar essa verdade que a palavra de Deus liberta. Então vamos clamar esse Espírito Santo, que ele venha incendiar o nosso coração, nos libertando de toda opressão. Talvez você hoje viva uma opressão como essas que o Padre e a Salete trouxeram. Talvez você esteja vivendo essa opressão de não ouvir a voz do Senhor. Então peçamos juntos esse Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde falar, Espírito. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Cante. Incendeia minha alma. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Incendiar o Espírito Santo. Incendeia minha alma, Senhor. Vem incendiar, Espírito Santo. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, cante. Incendeia minha Vai pedindo, alma. incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. O Senhor, nesse momento, liberta muitas pessoas de frieza. Enquanto a gente cantava incendeia minha alma, pessoas que estavam com o coração frio, porque há muito tempo você não se confessa, não busca o sacramento da penitência. E na sua mente, no seu coração, ao longo dos anos, foram entrando muitas ideias erradas sobre Deus, sobre a palavra. E isso foi esfriando o seu coração para Deus. E o Senhor, à medida que a gente ia falando aqui, foi tocando em você, libertando você de toda a opressão da incredulidade. Uma grande
força de incredulidade caiu por terra. Um espírito de incredulidade caiu por terra. E nesse momento o Senhor aquece em seu coração o dom da fé. Ele suscita em seu coração uma fé que você não tinha antes, mas que agora parece que os seus olhos, o seu entendimento foi se abrindo e você foi compreendendo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Santo de Deus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O Senhor que nos salvou e nos libertou da morte eterna. Você que estava oprimido por falsas doutrinas, coisas que você ouviu em outros lugares e fez uma confusão. Sua mente é confusa com relação à religião, à vida em Deus. Muitas coisas que você foi escutando, até mesmo dentro da igreja você está confuso. E o Senhor agora derrama generosamente sobre você esta graça do entendimento, pela unção da palavra que foi proclamada. Todo espírito de confusão foge na presença de Deus e dobra os joelhos diante dele, porque ele é o Senhor. Obrigada, Jesus. O Senhor também está purificando corações em relação à doutrina sobre os anjos. Muitas pessoas têm uma interpretação errada a respeito dos anjos, errada segundo a nossa doutrina. Pode até ser certo para outro, mas para a nossa não é a correta. E o Senhor está te libertando agora dessa interpretação errônea a respeito da realidade dos anjos, assim como também a respeito de Nossa Senhora. Você ainda dizia assim: eu sempre achava que tinha uma coisa estranha quando me falavam de Nossa Senhora. E agora o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, está tocando o seu coração para o verdadeiro conhecimento daquela que é a mãe de Jesus Cristo, a nossa mãe, aquela que é a Imaculada, a corredentora da nossa salvação. O Senhor também está tocando pessoas que eram praticamente impedidas de lerem a palavra de Deus. Você sempre quis ler, e toda vez que você tomava a decisão de dizia: hoje eu vou ler a Bíblia, alguma coisa acontecia que você não conseguia ler. Você até dizia assim: nossa, que coisa engraçada, eu tento, mas não consigo. E agora o Senhor está te libertando desse obstáculo, de tudo aquilo que te impede de ter um contato mais íntimo com a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura. E o Senhor liberta corações que vivem num ambiente com pessoas de outra religião. E você muitas vezes não sabe como proceder. Meu irmão, não desrespeite quem tem outra fé. Apenas viva a sua fé com radicalidade. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, reze a Deus, pedindo forças. Até mesmo você sente um esfriamento, porque as pessoas que estão em sua casa vivem numa outra realidade, numa outra dimensão. Mas o Senhor te chama a segui-lo de perto, a segui-lo radicalmente, ou seja, na raiz dos seus ensinamentos. Ser radical é viver na raiz dos ensinamentos. Não é viver apontando o dedo para os outros e criticando, não. Mas é viver com seriedade, com firmeza a sua fé. É viver com firmeza a sua fé. Vai orando e pedindo o Espírito Santo que Ele venha lavar, purificar, restaurar tudo aquilo que dentro de você foi esfriando ao longo do tempo. Vem Espírito Santo aquecer. Vem Espírito Santo libertar. Você que tem um coração frio porque vive uma vida dupla. Você ainda não se decidiu por Jesus. Veja nesse evangelho de hoje
Os próprios demônios dizem para nós que Ele é o Santo de Deus, que Ele é o Senhor. Até os demônios o reconhecem como Deus. Eu e você precisamos também, não só reconhecer, mas aceitá-lo como Deus em nossas vidas. Como eu dizia, quando amamos a vontade de Deus e buscamos a vontade de Deus, a nossa vida vai se ordenando naturalmente, sem forçar, porque Deus ama e abençoa aquele que realiza a sua vontade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos esclarece, pela tua palavra que é verdade e vida para nós. Obrigado pela tua palavra libertadora, que traz cura e salvação para tantos corações que estavam desanimados na fé, corações que estavam frios na fé, mas que agora são reavivados pelo poder do Espírito Santo, que se derrama pelo anúncio da palavra. Pessoas que estão sendo curadas no coração e na alma de toda a semente do encardido, do mal que foi entrando sem você perceber, mas que a palavra de Deus nesse momento varreu. Seu coração está livre, livre para amar a Deus, livre para seguir o Senhor. Você que tem lutado com tantos vícios, tem sido difícil, sofrido para você lutar com esses vícios, mas o Senhor agora está te dando uma graça especial, libertando você da opressão do maligno, que faz com que você busque ainda mais estes vícios. O Senhor te libertou pela palavra. Busque a confissão, busque o sacramento da penitência, e a partir daí, todo o desejo de buscar o vício, em tantos lugares, o vício da bebida e outros vícios, vão desaparecendo, porque o seu coração vai se enchendo de Deus, vai se enchendo da presença de Deus, pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento da penitência. Deus vai ocupando este lugar que é dele, que é o seu coração. Obrigada, Senhor. Bendito seja. Enquanto a Salete rezava, me vinha muito forte ao coração o Senhor mesmo libertando mentes, pessoas que passaram por sessões de controle da mente, e a partir daquele momento você não mais conseguiu encarnar no seu coração essa verdade de que só o Senhor, só Jesus é o Senhor. O Senhor está libertando muitas pessoas mesmo. Eu sentia muito forte no meu coração essa libertação da mente. Por isso você agora que está sendo atingido por esta palavra, convide o Senhor para ser o Senhor da sua mente, o Senhor dos seus pensamentos, o Senhor das suas ideias, o Senhor até mesmo da sua inteligência, daquilo que você julga como mais importante e até superioridade diante dos outros. Convide o Senhor para ser o Senhor da sua mente, da sua mentalidade, do seu consciente, do seu inconsciente, do seu subconsciente que foi acessado de forma errada nessa sessão e que Deus quer estabelecer o seu senhorio. Por isso vai convidando o Senhor para ser o Senhor da sua vida, da sua família, do seu coração, clamando o Espírito Santo de Deus e clamando também esse senhorio. E nós que já estamos aqui nos preparando para receber o Senhor, já vamos proclamar que Ele é o nosso Senhor e que diante dele todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver a tua palavra que liberta, Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Clamemos o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele tem poder. Ele é o Senhor. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento. Ao Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Nosso coração semelhante ao vosso. quando na palavra de hoje, aquelas multidões que ouviam Jesus ensinar, e a partir do ensinamento de Jesus, as curas e libertações acontecerem, nos seus corações veio a pergunta:
que autoridade é esta? E um dos traços da autoridade de Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nós estamos olhando agora neste ostensório, diante do qual os nossos joelhos estão dobrados, a quem nós adoramos é verdadeiramente Jesus. É o próprio Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. E a autoridade da sua presença aqui entre nós continua libertando, como libertou no Evangelho. Continua curando, como curou no Evangelho. Continua restaurando famílias, lares, como Ele fazia 2000 anos quando andava por esta terra. A autoridade de Jesus não diminuiu com sua morte, mas se plenificou com a sua ressurreição e ascensão. Tanto que a palavra vai dizer que ao se sentar à direita do Pai, o Pai deu a Jesus, ao seu nome, toda a autoridade no céu, na terra e cá abaixo da terra. Por isso todo joelho se dobra diante da sua presença. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante daquele que é o libertador. Nós estamos diante daquele que é aquele que cura, o restaurador. Já não mais palavra, mas agora carne. Carne, aqui entre nós. Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus te curar. Deixa o Senhor te libertar. Sim, Jesus, nós te adoramos e bendizemos a Ti, porque Tu és o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tu és o Filho de Deus Pai. Tu és o Senhor, o Santo de Deus. Nós te adoramos e te bendizemos pela Sua palavra, que esclarece, que ilumina, Tua palavra que instrui, Tua palavra que liberta as pessoas das forças do mal, como o Senhor está fazendo agora, pela Sua presença, libertando muitas pessoas das forças do mal em sua mente, das forças do mal que influenciam a vontade para o pecado, para uma vida velha. O Senhor liberta das forças do mal que empurram tantas pessoas para a perdição, para o caminho da perdição. Nós te adoramos e te louvamos, porque o Senhor é Deus que liberta de todas as mentiras e falsidades de Satanás, de diversas formas, que vão entrando em nossas vidas, nos iludindo, nos enganando, nos levando a desviar do caminho da salvação. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela Tua presença que vai trazendo luz nas decisões. Pessoas que estavam indecisas, medrosas, amedrontadas. Pessoas que estavam com medo de dar passos na sua vocação. Em especial você que está com medo de casar, porque sua vocação é outra. Daí o medo vai aumentando. Não é um medo de algo que você desconhece, não. É um medo que vem de não estar no lugar certo. Deus já te mostrou que não é por aí, mas você teima. E o Senhor esclarece para você nesse momento. Por você que há muito tempo não via Jesus no Santíssimo Sacramento. E quando alguém ligou a TV, que essa imagem apareceu, você se lembrou da sua infância, da sua avó, da sua mãe, que levava você nas novenas. E Jesus se lembra disso, meu irmão. Jesus se lembra disso, minha irmã. E Ele te toca para que você volte para a igreja, para que você volte para Ele,
para que você se arrependa de todos os caminhos que você andou distante dele, das atitudes e decisões que você teve na vida que distanciou o seu coração do coração de Deus. Ele agora está dizendo: se arrependa e volte. Obrigada, Senhor. Você que se afastou da igreja por conta de palavras, insinuações, repreensões, de figuras de autoridade como coordenadores, líderes. Essas palavras que machucaram o seu coração e que fizeram você sair da igreja, sair da sua comunidade. Nosso Senhor, neste momento, Ele toca o seu coração. E essa saudade que você sente da sua paróquia, da sua comunidade, da sua igreja, é o símbolo e o sinal do retorno. Volte para a igreja. Volte para casa. Volte para aquele que é o seu lugar. O Senhor te espera no altar. O Senhor te espera na palavra. Jesus, cante o nome de Jesus. Todo joelho se dobra diante desse nome, no céu, na terra e nos infernos. Ele tem poder. Mais uma vez, Jesus. Nada poderá me abalar. Cante. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver, Senhor, a Tua palavra. Quero viver Tua palavra. Quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus.
nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Maria, Oria la Maria, la Maria, la Maria, Oria la Maria, la Maria. Enquanto proclamávamos o nome de Jesus, o nome do Senhor ia entrando em casas, ia passando pelos cômodos como um vento impetuoso, e objetos iam quebrando. Eu confirmo. Eram objetos amaldiçoados, sinal da presença do mal, ia sendo quebrado. Jesus libertava, quebrava todas as maldições que estavam na sua casa. Eu confirmo porque desde o início Jesus, com estas imagens, através dessas imagens, Ele vai entrando em lares, em casas que estavam vivendo sob opressão, casas mal vistas, mal faladas, e o Senhor liberta você que vive oprimido nessa realidade. Você que tem ido a lugares onde você sabe que ali não é o seu lugar. E o Senhor diz hoje a você: volta para mim, volta para minha casa. O Senhor liberta também muitas mães de angústia, de tristeza, pelos filhos, pelos amigos dos filhos. Filhos que estão envolvidos com amizades que destroem. Apresente agora a Jesus os amigos dos seus filhos. Não só os seus filhos, mas os amigos. Aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão na vida desregrada, que estão desviados do caminho de Deus, aqueles que não ouvem a palavra de Deus e por isso não mudam. Vai apresentando, pedindo a Jesus por esses jovens, por esses amigos do seu filho, da sua filha, pelo namoro que você não concorda, que você não aceita e não adianta falar. Reze, reze, reze. Entregue ao Senhor esse relacionamento sem futuro, para que Ele mesmo intervenha nesta situação. Entregue ao Senhor, você que está doente, todo medo da morte, toda insegurança, esta ferida que não cicatriza, estes pontos que não cicatrizam, que estão infeccionados. Era essa a visão, a imagem que o Senhor me dava. Entregue agora a Ele. O sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te cura. Tumores que são tocados por Deus agora. O sangue de Jesus que purifica, que entra nesta ferida, nesta chaga. Pelas suas chagas fomos curados, diz a Sagrada Escritura. Pelo seu sangue derramado na cruz, fomos perdoados. E nós invocamos este poder sobre este tumor, sobre esta ferida que você porventura tenha, você que talvez esteja assim nesta situação. Que toda a malignidade destas feridas sejam curadas pelo poder divino, pela autoridade da palavra de Deus. É Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele que liberta. Mais do que o seu físico, Ele quer o seu coração curado para amá-lo. Obrigada, Senhor.
O Senhor libertava casas em que espiritualmente há um clima muito pesado. Ele falava de maneira muito especial de casas em que a doença sempre está presente. Quando um membro de uma família, da família se cura, outro fica doente. Parece que a família vive continuamente doenças. E isso não é uma coisa natural. Por isso o Senhor te libertou. Essa era uma forma do inimigo te oprimir. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus entrou na tua casa, mas agora é preciso que você peça a Ele que permaneça. Como os discípulos de Emaús pediram a Jesus: fica conosco, Senhor. Fica conosco, para que essa cura e essa libertação continue a sendo operada dentro da sua casa. É muito forte, era muito forte Jesus dizendo isso, de casas espiritualmente pesadas, sobretudo acometidas por doenças. Mas a libertação chegou agora. Como Jesus disse a Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Talvez você recebeu um diagnóstico cuja ciência disse diante da sua doença que você não tem mais cura, mas eis diante de nós aquele que tudo pode. Por isso, nesta bênção que nós vamos receber, que fique selado esta libertação que o Senhor está realizando no seu coração, diante dessa impossibilidade da ciência da sua cura. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que Contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nada poderá me abalar, nada
minha força e Viva Jesus! vitória.